Boa noite. Que o Mestre Jesus possa nos permitir o entendimento necessário para repassar os seus ensinamentos esclarecidos por essa doutrina de paz e de luz. Nós encontramos o questionamento 920 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga as entidades benfeitoras a respeito da felicidade. Pergunta ele aos espíritos se o homem pode gozar na terra de uma felicidade absoluta, a qual os espíritos respondem que não, visto que a vida lhe foi dada por prova ou expiação, mas cabe a ele amenizar as suas dores e ser tão feliz quanto se possa aqui na terra. Na pergunta seguinte, Kardec faz o seguinte questionamento: sabendo que o ser humano só será feliz à medida em que a humanidade conseguir se aperfeiçoar, e visto que isso ainda levará algum tempo para acontecer, o ser humano pode, assim, ser relativamente feliz? E os espíritos respondem que o homem, o ser humano, é geralmente o artífice de sua própria infelicidade. Somos nós que construímos a nossa própria infelicidade, através do afastamento que nós temos das leis de Deus, do cumprimento destas leis. Mas, se nós cumprirmos a lei de Deus, nos diz os Espíritos, nós poderemos sim ser tão felizes nesta terra de instabilidade, porque a felicidade é uma construção estável, né? É um estado que independe das coisas exteriores, do momento pelo que o mundo, pelo que o país, pelo que a nossa sociedade vive. A nossa felicidade é uma construção íntima. A nossa felicidade depende de nós outros. Nós nos equivocamos para entender e para vivenciar a felicidade. Existem inúmeras pessoas que buscam a felicidade saindo de casa. Eu quero ser feliz. Para ser feliz, eu não quero estar sobre as ordens dos meus pais, eu não quero ter que conviver com os meus irmãos, dividir as coisas, eu vou ser feliz vivendo só. Outras pessoas acham que só serão felizes estando em casa. Tem pessoas que acham que, se casar, vão ser extremamente felizes. Eu conheci uma criatura que casou-se aos 16 anos. E quando eu perguntei a ela, por quê? Por que você vai casar com 16 anos? Porque no período da adolescência, nós nos apaixonamos muitas vezes. Por muitas coisas, por muitas pessoas, porque faz parte dessa época, né, da nossa existência. Nós nos apaixonamos muito, mudamos muito de ideia, o nosso sentido de felicidade, de amor muda constantemente, porque é um momento, na grande maioria das criaturas, de instabilidade, de identificação dessa personalidade que nós já trazemos de encarnações passadas, com essa personalidade de hoje, com tudo aquilo que nós aprendemos. Então eu perguntava a ela, por quê? Ela disse, porque eu não aguento mais viver em casa. Eu quero sair do jugo dos meus pais, que para ela era um jugo, né? Eu quero ser independente. Não, com 16 anos, se eu caso, eu estou emancipada e aí eu sou dona da minha própria vida. Dizia ela, e casou-se com 16 anos, né? Não que seja uma regra geral, mas só para ressaltar que o casamento, alguns anos depois, não necessariamente porque ela casou-se aos 16 anos, outros tantos motivos, mas encerrou-se de uma forma muito triste, muito desastrosa, infelizmente. Então, pessoas que se casam para ser, eu só vou ser feliz se eu casar com fulano de tal. Se eu casar com aquela mulher, aquela dali é perfeita para mim. Tem que casar com aquela pessoa para ser feliz. Só vou ser feliz quando estiver casado. Outros acham que só vão ser felizes se deixar de estar casado. Eu vou me divorciar porque eu não aguento mais aquela criatura. Não foi aquela mulher com quem eu me casei 10 anos atrás. Que bom que não é a mesma pessoa. Porque nós mudamos. Todos os dias. A vida é feita de mudanças. E as pessoas têm que mudar, de preferência para melhor. Engrandecer-se, melhorar-se, né? Então, como é que você vai querer estar casado com a mesma pessoa depois de 10 anos? A pessoa aprendeu, mudou.
Os conceitos melhoraram, né? Nós amadurecemos, então as coisas mudaram. As pessoas mudam e nós também temos que mudar. Então acha que divorciar-se, separar-se, às vezes sem a mínima luta, isso vai trazer felicidade. Eu costumo brincar que eu tenho uma amiga que gosta tanto de casamento que já casou 3 vezes, né? Aí, uma época dessa, como ela já passou um pouquinho assim, ela disse, não quero mais saber dessa história de casamento. Eu digo, também depois de 3, né, criatura? Aí tu já experienciou muito por aí. Mas pessoas que acham que vão ser felizes só se viverem sozinhos. Outras querem grandes famílias. Então, invariavelmente, as pessoas estão buscando a felicidade em outras coisas. Eu só vou ser feliz na vida um dia que eu for a Paris. Um dia que eu viajar por toda a Europa, que eu conhecer o velho continente, ou que eu for à Austrália. As pessoas que trabalham, não, eu preciso desse trabalho. Eu preciso enriquecer para ser feliz. A felicidade está sempre sendo colocada distante de nós outros. Nas outras coisas, nas outras pessoas, na dependência do que não faz parte da nossa vida. Como se a felicidade não fosse uma decisão nossa. No livro Momentos Enriquecedores, Joana de Ângeles tem uma página que eu recomendo a vocês, que se puderem, leiam, intitulada Felicidade Possível. E eu gostaria que vocês me permitissem ler algumas partes, né? Porque é extensa a mensagem, mas algumas partes dessa mensagem. Ela diz o seguinte: acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazer constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, na qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza engrinaldasse a festa às criaturas. Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejaste a vida, objetivando encontrar esse reino encantado, onde, por fim, descansasses da fadiga, da aflição e fruísses a harmonia. Passam-se anos e somas frustrações, anotando desencantos e amarguras, se anelada conquista. Lentamente entregaste ao desânimo e sentes que estás discriminado no mundo, quando vês as propagandas apresentadas pela mídia, nas quais desfilam os jovens, belos, jubilosos, desperdiçando saúde, robustez, usando cigarros e bebidas famosas, brincando em iates de luxo ou exibindo-se em desportos da moda, invejáveis, triunfantes. Crê que eles são felizes. Não sabes quanto custa, em sacrifício e dor, alcançar o topo da fama e permanecer lá. Felicidade, porém, é uma conquista íntima. Se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso, que denominas como desdita, segue na direção das metas, e verás quantas concessões de felicidade pela frente, aguardando por ti. O que a benfeitora espiritual está nos dizendo é que não só a felicidade é possível, como depende única e exclusivamente de cada um de nós. Tem uma música do Grupo Acorde que diz assim: todo mundo quer sentir felicidade, mas será que está fazendo a plantação? Todo mundo quer ser feliz. Se você perguntar a uma mãe, né? Pergunta a uma mãe, qualquer mãe, qual o maior desejo que você tem para o seu filho? Eu quero que meu filho seja feliz. Geralmente a gente quer que o filho seja feliz à nossa maneira, com aquilo que nós entendemos por felicidade, não necessariamente as escolhas que eles façam, né? Mas nós queremos que os filhos sejam felizes. Nós queremos ser felizes. Mas felicidade, como qualquer outra conquista, precisa merecer ser feliz. Precisamos trabalhar pela felicidade. O que é que nós fazemos? Quando nós queremos comprar qualquer objeto material, nós nos empenhamos. Se nós não trabalhamos e recebemos mesada, né? É mesada ainda? Eu sou do tempo de mesada, não sei ainda se é mesada, né? Lá nas minhas contas tem mesada dos meninos. Nem são meninos mais, mas eu acho que ainda continua sendo a mesada. Então, fica lá, mesada. Então, a mesada. Você junta, eu fazia isso.
Eu recebia mesada, juntava quando eu queria comprar qualquer coisa, e aí me empenhava, ia lá e comprava, né? E aí, quando você quer comprar algo maior, o que é que você faz? Economiza, né? Economiza daqui, economiza da acolá, né? Vai, faz, não lancha tanto como lanchava anteriormente, compra, consegue, conquista, né? Quando você está interessado em cortejar alguém, em conseguir, aquele é o namorado que eu quero, é a namorada, o que é que você faz? Primeiro se arruma muito, né, para ficar mais bonito, mais bonita, compra aquele perfume. Na minha época, eu falo como se eu não fosse dessa época. Engraçado, né? Parece que eu já estou para lá, né? Eu fico olhando, não posso nem dizer isso, minha amiga Denise está ali, ela está, não posso dizer da nossa época, né, Denise? Então, essa época atual, um pouquinho mais atrás, né? Na época em que o povo não precisava ficar fazendo conta para se o Brasil ia passar para outra fase da Copa, eu achei tão engraçado, né? Na minha época o Brasil não tinha esses problemas não, né? Mas aí essa época em que as pessoas se preocupavam com as coisas, às vezes, mais importantes, né? Merecer. Na minha época, as coisas eram diferentes, a felicidade era diferente, os objetivos eram diferentes, nós éramos diferentes. As responsabilidades eram outras. Mas hoje nós temos que procurar. Tudo que a gente faz, a gente precisa merecer. Conseguir. Você quer um corpo malhado, sarado, o que é que você tem que fazer? Trabalhar o corpo, né? Com saúde, vai fazer caminhada. Eu preciso melhorar intimamente, né? Intimamente, estou dizendo dentro do corpo, não é intimamente os sentimentos, não, intimamente mesmo. Então você muda a alimentação, melhora. Tudo requer um esforço, mas a gente acha que para ser feliz, não. Para ser feliz, cai nos nossos braços. Eu estou esperando que Deus me manda a felicidade. Ele tem que me dar, eu mereço. Eu sou espírita desde que nasci. Evangelizo, faço palestra, né? Trabalho na casa espírita e faço isso, faço aquilo, estou ali, então eu mereço ser feliz só porque sou espírita. Mas será que eu estou trabalhando para chegar a isso? André Luiz nos diz que a resposta para que nós consigamos ser feliz, merecer ser feliz, passa pelo serviço ao próximo, que, segundo ele, é a única medida que fornece exata notícia do nosso merecimento espiritual. Se nós queremos merecer, ampliar esse merecimento, nós temos que servir ao próximo. Esse é o caminho. Não tem outro caminho, mas é o caminho correto. É o melhor caminho. O servir ao outro. E, às vezes, a gente acha que servir ao outro é servir de uma forma fantástica, maravilhosa. Eu quero fazer o bem, mas eu não quero fazer qualquer bem. Porque eu quero fazer o bem como Chico Xavier fez o bem. Eu quero fazer o bem como Divaldo faz o bem. Eu quero fazer nessas proporções. Acontece que esses espíritos têm uma missão, uma responsabilidade e um cabedal espiritual muito superior ao que nós apresentamos, na grande maioria, nesse instante. Então, as responsabilidades deles são maiores, os feitos deles são maiores, porque eles têm capacidade suficiente para fazer isso. Nós podemos fazer do nosso jeito. Tem uma mensagem no site Momento Espírita que é de um jeito só seu. Há um jeito só seu de semear o bem. Se tem sabedoria para falar, fale. Às vezes a pessoa está precisando escutar só aquela palavra. Escutar só uma simples colocação. Certa feita eu estava na cabeleireira, né? E aí ela estava assim, muito estressada. Uma coisa pouco comum nos seres humanos hoje em dia, estresse. Principalmente nas mulheres, né? Que tem dobrado. Então, ela estressada. E quando ela estressa, o corpo dela fica cheio daquelas coisas vermelhas e tal. E ela dizendo assim, e comentando com outra colega, e eu calada, né? Ela comentando, porque eu não consigo, quando vem perturba de um lado, outro perturba do outro, eu não consigo me conter, e aí eu me estresso, aí eu digo, mas só quem... Aí eu disse, né? Quem termina doente é você. Resolve você ficar tão inquieta. Aí ela disse, não. Eu digo, não resolve, e quem fica doente é você. Por que é que você não acerena um pouquinho, pensa antes de se irritar? Às vezes só precisa isso, né?
Porque eu não estava me metendo, porque ela estava contando na minha frente. Quando a pessoa não conta na nossa frente, né, não está pedindo a opinião. Mas quando ela estava dizendo, quando a pessoa não pergunta, eu achei interessante, acho que foi Divaldo, ele disse, eu nunca pergunto nada a ninguém, né? Nunca pergunto nada a ninguém, não se mete na vida dos outros. Mas quando a pessoa está dizendo, está ali mostrando, eu acho que está dando o direito da gente dar opinião. E se for para o bem, a pessoa acata ou não acata. Então, às vezes, o falar na hora certa, o dizer sim na hora certa ou dizer não. Isso é um momento de se fazer o bem. Se tem o dom de ouvir, ouça. Às vezes a pessoa só está precisando desabafar. Deixa a pessoa falar, né, para organizar os pensamentos. Às vezes, durante essa terapia em que nós falamos, nós mesmos chegamos à conclusão do que está errado. Ouvir o outro também é fazer o bem. Se tem o dom de enxergar os talentos alheios, enalteçam. Às vezes a pessoa só precisa que você diga assim, você tem isso bom para fazer. Você tem uma qualidade, essa qualidade, enaltecer o que os outros têm de bom e não só falar do que os outros têm de ruim. Porque parece que a gente só tem a lista de defeitos das criaturas. Então isso não é fazer o bem. Olha, ele tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo? Enalteça. Não é que você vai insuflar o ego, é porque tem gente que tem tão baixo autoestima que às vezes tem que ouvir dos outros que ele tem qualidades. E às vezes desperta, desabrocha e consegue contribuir de uma forma extremamente positiva para a humanidade, para si próprio. Se tem um discernimento bastante para fazer uma observação construtiva, faça. Às vezes a pessoa erra porque ninguém chegou para ela e disse assim, tu fala alto demais, Cláudia. Fala um pouquinho mais baixo. É porque a gente não consegue, né, escutar uma crítica construtiva ou uma observação. Nós somos orgulhosos demais. E os espíritas em particular. Né? Como diz um amigo meu, só descobri o que significava a palavra milindre depois que me tornei espírita. Né? Então, por aí vai. Aí, essa questão de dizer para o outro, às vezes, por que é que você não observa essa atitude? Vê direitinho o que é que você está fazendo, sem contemporizar necessariamente, também sem jogar na cara. Eu falo a verdade e acabou a conversa. Não é assim. É a sua verdade. Cuidado como nós nos dirigimos aos outros. Né? Então, fazer o bem, às vezes por dar só uma ajeitadinha, ou algo que você observa que a pessoa nem está percebendo. Nós temos tanta coisa boa para dar. Às vezes é só a gente participar de um momento voluntário, ajudar um lugar em que precisa que alguém lave uma louça, que alguém troque a fralda de uma criança, que alguém converse com um idoso. São coisas mínimas que nós podemos fazer. Às vezes é a nossa voz quando nós cantamos, né? Ou quando nós podemos ler para alguém. A hospitalidade, ou quando a gente tem a capacidade de fazer uma comida que ninguém faz melhor do que a gente. Isso também é fazer o bem, agradar os outros, né? Tem um prato particularmente que eu faço muito bem, né? E eu já fiz propaganda, mas meu esposo e meu filho estão aí, não me deixam mentir. Meu mousse de maracujá é unânime nas famílias, tanto numa família como na outra. Pode perguntar a qualquer um que diz, olha, quando tem as festas de família, o que é que Cláudia leva? Cláudia leva o mousse de maracujá. Então, não é bom? A gente faz, as pessoas gostam. Isso é um jeito de ser gentil, de agradar os outros também. Por que não fazer o bem nas pequenas coisas? Não interessa se o bem que nós fazemos vai atingir milhares de pessoas ou somente uma pessoa. Para Deus, para a providência divina, importa o bem que nós fazemos e não a quantidade de pessoas que nós atingimos. Estamos fazendo a nossa parte. Há inúmeras maneiras de merecer essa felicidade, de trabalhar por essa felicidade. Nós podemos começar, por exemplo, evitar a comparação com os outros. A gente adora se comparar com os outros, né? Hoje eu achei engraçado que alguém chegou lá em casa e disse assim, nossa, Cláudia, como você está diferente. Nesse dia eu chego aqui e você está Gisele Bündchen. Eu digo, não, sou mais bonita do que ela. Só não sou tão alta, né? Verdade, mas sou mais bonita. Está se achando, tudo bem, né? Mas também não tem a conta bancária.
vai por aí. Mas a comparação, por que eu vou me comparar com aquela mulher? Para quê? Eu estou falando fisicamente. E nem outro aspecto. Ou então comparar, a vida dela é maravilhosa. A mulher conhecida no mundo inteiro. Viajou o mundo inteiro. Né? Tem um marido lindíssimo, tem um filho não sei o quê, e bababá. E a gente enche e se compara, e o que é que vai acontecer com a gente? Sofrer. Porque eu, nessa existência, não vou chegar àquela altura, por maior que seja meu salto. Nem aquela conta bancária, né? De forma honesta, de forma nenhuma. Então não adianta eu me comparar com ela. Porque eu também não sei. A vida boa é a vida do vizinho. Fulano é que é feliz. Fulano é feliz, está vendo? Só pode ser feliz. Como é que você sabe? Você vive dentro da casa de fulano. Você convive com ele ou com ela. Você está lá para saber as dificuldades que as pessoas passam. Nós não sabemos. Não sabemos os conflitos que os outros carregam. Então, por que a gente vai ficar sendo infeliz comparando a nossa vida com a de outras pessoas? Esse é um passo para a infelicidade. E a gente está procurando e querendo merecer ser feliz. Uma outra questão é não idealizar a vida perfeita. A ideia é, lendo o livro, acho que é Divaldo Responde, né? Que eu até encontrei ali. Então, Divaldo Responde, uma amiga me emprestou, eu digo, não, mas vale muito a pena você ter. Então, ele diz que nós vivemos a felicidade dos relativos. Quando eu casar, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu passar naquele concurso, e aí ele começa a elencar os vários quandos para ser feliz. Você coloca sempre lá, distante. Então, ele diz que nós somos infelizes por aquilo que não temos. Eu sou infeliz porque não tenho 1,80 m. Estava difícil. Eu acho que meu pai não tem 1,60 m, minha mãe tem 1,55 m. Pense numa genética abençoada. Para eu ter saído com 1,70 m, 1,75 m, né? Porque a lei da natureza é sábia. Então, fiquei aqui no 1,57 m, que Jesus tem que... né? Porque ainda bem que a gente sabe que a evolução se dá do lado espiritual, não depende do tamanho do corpo da criatura, né? Então a gente vai, para quê? Essa coisa de quando eu tiver, quando? Por que não hoje? Por que não agora? Ou então idealizar essa coisa, minha vida só vai ser perfeita se. Aí você começa a colocar como se o que é perfeito? Nós somos perfeitos? Somos. Mas não estamos perfeitos. Estamos imperfeitos. E ninguém está perfeito nesse momento. Então, nós queremos perfeição nossa e perfeição dos outros. E a gente sofre porque não consegue. Nem a perfeição dos outros, nem a nossa tampouco. Sob os nossos conceitos. Então, deixar de colocar distante de nós essa felicidade. Não se preocupar tanto com o que falta, mas comemorar o que se conquistou. É difícil a gente comemorar o que tem, ser feliz com o que tem, amar o que tem. Não é que a gente está dizendo, nós estamos dizendo que nós vamos nos afastar de querer conquistar coisas novas, coisas melhores, o bem-estar material, né? Conseguir aprender mais, de forma nenhuma. Mas deixar de reclamar tanto como se o que a gente tem fosse pouco. Porque Deus sabe exatamente aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E se nós estamos naquele momento, naquela situação, é porque nós precisamos daquilo para ser feliz. Porque Deus nos criou para a felicidade. Deus não nos criou para sofrer. Eu estou sofrendo porque Deus quer. Conversa. Deus não quer que nenhum dos seus filhos sejam infelizes, que sofram. Esse é o caminho que nós escolhemos. Porque Ele nos criou para a felicidade. E é para isso que nós temos que trabalhar. Então, como é que a gente vai se preocupar tanto com o que falta? Será que a gente precisa daquilo mesmo? A gente precisa? Ou aquilo é supérfluo? Nós temos necessidade. Será que eu tenho necessidade de ter 50 pares de sapato? Mulher adora sapato. Eu acho lindo. Passo naquela loja e fico olhando. Mas nem por isso eu vou comprar todo o sapato que eu achar lindo.
Principalmente, né? Porque quando a gente vai observar, não vale a pena. Certas coisas, você tem outras coisas mais importantes para fazer do que gastar tanto dinheiro em um sapato. Ou em vários, ter aquela closet, porque quem é chique tem closet, quem é pobre tem guarda-roupa, né? Então, quem é chique tem closet. Então, aí você está com o closet abarrotado de coisa, aquela... E mais, eu quero mais, porque saiu um lançamento. Ou então, mulheres, o creme novo da Natura, aquele batom que você não precisa dele, mas é lançamento, está ali. Aí chega a vendedora e fala assim, mulher, só mais um. Né? Ela está fazendo a felicidade dela e não está agradecendo o que tem. Então, às vezes, a gente não tem que agradecer aquilo que a gente já conquistou e seguir adiante. Né? Tem a questão 926 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, tem a frase final que Kardec coloca, que os Espíritos colocam da resposta, é que assim, o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Quanto menos necessidade eu tenho, mais feliz eu sou, porque eu sou feliz com o pouco que eu tenho. Eu sou rico com o pouquinho que eu tenho. Essa é uma pessoa feliz. Sentir gratidão. Todo ser humano feliz é grato. Então, quem está sendo ingrato está infeliz. Todo ser humano agradecer, né? Sem reclamar tanto. Outra coisa é crer na transcendência da vida. A existência humana não foi feita para a gente comer, dormir, ter prazer, seja ele qual for, enricar, não foi para isso. Nós temos objetivos diferentes, ou deveríamos ter. Nossos objetivos, nossas buscas devem ser diferenciadas. Porque essa é uma busca material e que por mais que a gente conquiste, a gente nunca vai ser feliz. Porque quem conquista, por exemplo, né, algo material, eu sempre gosto de falar do celular, porque eu nunca vi um negócio mudar tanto, tão rapidamente. Na primeira vez que eu vi o celular, ele era daqueles tijolões assim. Eu tenho alguns adolescentes aqui que eu acho que nem chegaram nessa época, né? Então que você... Não, mas era lindo, gente. Andar com aquele negócio pendurado na cintura, era ou não era chique? Chiquérrimo, maravilhoso. O cara puxava aquele negócio desse tamanho, botava no ouvido, era um status perfeito, né? Eu fico falando, mas eu tinha um daquele, só não andava com ele pendurado na cintura, mas tinha uma bolsa desse tamanho para carregar, porque não cabia de outro jeito. Então, aí foi mudando. Os negócios foram ficando pequeno, não foi? Aí agora o que é que está acontecendo? Está ficando grande de novo. Só está ficando fino, né? E aí vai mudando aquele negócio constantemente, e você acha que precisa, toda vez que a Apple lança um celular novo, você precisa de um celular novo. Toda vez que lança um laptop novo, você tem que ir lá e pegar. Toda vez que o tablet aparece, você tem que ir. Então isso não é crer na transcendência da vida. Você vive escravo do que a matéria está dizendo que você precisa. Quando a gente trabalha a questão do meio ambiente, existem os 4 R's, né, que as pessoas trabalham. É o repensar, o reduzir, o reutilizar e o reciclar. Mais ou menos deveria, sim, a gente pensar diante da vida como um todo. Repensar naquilo que é essencial para a gente. A gente precisa começar por essa atitude. O que é que eu estou fazendo no mundo sabendo tudo o que eu sei? Tendo conhecimento da doutrina que eu professo. Conhecendo o que Jesus me trouxe de uma forma tão esclarecida. O que é que eu estou fazendo com isso? Estou buscando minha felicidade? Estou buscando viver a realidade de espírito, mesmo que encarnado, porque eu não deixo de ser um espírito? Ou estou vivendo como o mundo material diz que eu devo viver? Então é uma questão de escolha. Escolher ser feliz ou não ser feliz. Com aquilo que se tem e com aquilo, né, que nós podemos agradecer, muitas vezes por não ter. Porque nós não saberíamos o que isso geraria em nossa existência. E nos diz também que para ser feliz, não precisa que a gente tenha esses conhecimentos místicos, né? Ou ter privilégio de ter esse conhecimento aprofundado, se bem que eu acho lindo as pessoas que têm
esse conhecimento maravilhoso, assim, da filosofia, da história, faz aqueles tratados, eu acho maravilhoso isso. Mas para a gente ser feliz, a gente não precisa passar por isso. Apesar de desenvolvermos a intelectualidade e a moralidade para chegar à perfeição, o que nos trará felicidade. Mas para ser feliz, a gente precisa escutar e vivenciar o que Jesus nos trouxe. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa é a receita para a felicidade, porque a gente faz aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para cada um de nós. Nós podemos construir e merecer essa felicidade trabalhando por ela dentro dos nossos lares, com a nossa família. É difícil, Cláudia, né? Porque é difícil a convivência. Mas lá os Espíritos nos dizem que se a instituição da família fosse abolida, existiria na Terra uma recrudescência do egoísmo, uma exacerbação desse sentimento que todos nós deveríamos extirpar das nossas existências, das nossas vidas. O pior sentimento, o pior dos vícios que nós carregamos, o egoísmo, nos dizem os Espíritos. Então, dentro desse lar, que a gente aprenda a conviver, que a gente aprenda a respeitar, que a gente aprenda a tolerar, porque os outros estão ali com a gente. Deixa a toalha molhada em cima da cama, deixa a pasta aberta lá no banheiro, não fecha o perfume, ou isso não acontece na casa de vocês. Essas coisas assim, simples do dia a dia, que às vezes a pessoa irrita. Mas por que não constrói? Conscientiza, e conscientiza desde cedo. Ensina as responsabilidades de cada um, e vamos ter as nossas. E às vezes, quando está aquele caos que ninguém se entende, nós devemos ser o móvel da paz, da serenidade. Porque eu entendo que a construção da felicidade no meu lar passa primeiro por mim. Se cada um pensasse assim, a harmonia seria melhor. Essa construção de felicidade que nós muitas vezes deixamos passar, às vezes até por preguiça, de querer fazer o que é certo. Mas a responsabilidade é nossa. No nosso trabalho, quando chega aquela pessoa assim, aquele cliente super educado, que acha que você é escravo dele, nem empregado, e utiliza você, né, como se tivesse que fazer absolutamente tudo, você respira e dá um exemplo de gentileza. Isso é besteira para os outros. A atitude correta é sempre o melhor caminho. No trabalho a gente pode ser, tem aquele colega que só quer lhe dar rasteira. O que é que você faz? Respeite. E não deixe brecha para ele dar rasteira. Trabalhe com afinco, conquiste. Por que a gente não quer fazer isso? Não fica tão mais fácil do que a gente alimentar a inimizade? Fica ou não fica mais fácil? Não é mais fácil ser feliz num ambiente harmonioso? Tem pessoas que não querem isso, mas quanto nós trabalhamos para conseguir? O quanto nós trabalhamos para conquistar? Mesmo doentes, porque a felicidade não tem nada a ver se você está bem fisicamente ou não. Nós podemos ser felizes, apesar das enfermidades, das dores, dos sofrimentos, porque não é uma questão de depender dos outros, é uma questão de conquista interior. Felicidade é trabalhada por nós mesmos, constantemente. Nós temos que nos perguntar o quanto nós queremos trabalhar por ela, se queremos realmente ser felizes. Eu quero ser feliz, tenho que ser feliz da forma correta. Eu estava lendo algumas reportagens que eu tinha de umas revistas e encontrei uma história numa revista de 1987. É a história de uma escritora americana chamada Nardi Rider. E ela conta que, numa época de sua vida, ela mudou-se da sua cidade natal para uma outra cidade dos Estados Unidos. E acompanhando o marido por conta do trabalho. Chegando lá, ela começou a se sentir muito triste, começou a entrar em depressão, porque não tinha mais os amigos, a família estava distante, ela não conseguia se enturmar, né, com o pessoal de lá. Então ela começou a sentir uma extrema tristeza. E ela disse que foi nessa época que ela resolveu organizar algumas coisas que estavam no sótão, que ela tinha trazido de viagem. E nessa arrumação, ela encontrou um diário de sua tia-avó. E ela lembrou-se que essa tia-avó morou com ela
né, com os pais dela até o seu desencarne. Ela se lembrava de uma senhora muito feliz, muito jovial, que tinha sempre uma palavra de esperança, de consolo para dar a todas as pessoas. E qual foi a sua surpresa quando ela abriu, né, aquele diário e ela observou que a primeira frase que tinha lá era que a tia se sentia extremamente infeliz. E ela começou a relatar que estava infeliz porque tinha um namorado e o namorado morreu na guerra, né? Ela não conseguiu consolidar as esperanças que tinha de casar com o ser amado e tal. Como ela não tinha uma profissão, vivia da bondade dos familiares, morava com os familiares e ela estava se sentindo extremamente triste. Até o dia em que ela observou e disse: olha, a situação não vai mudar. Eu não vou trazer meu namorado de volta, ele morreu. Eu não vou trazer ele de volta. Então quem tem que mudar sou eu. E aí ela traçou um plano para conseguir sair da depressão e ser feliz. E ela listou 6 itens, porque ela achava que eram coisas que ela poderia fazer de uma forma simples. Então ela disse o seguinte: ia fazer as seguintes coisas: fazer algo por outra pessoa, fazer algo por mim mesma, fazer algo que não tenha vontade, mas que precisa ser feito, fazer um exercício físico, fazer um exercício mental, fazer uma oração que inclua agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. 6 passos que ela achava que, se conseguisse fazer isso, ela conseguiria reequilibrar-se. Ou seja, alguém que queria trabalhar pela própria felicidade, pelo próprio reequilíbrio, pela própria vontade de voltar a ver o colorido da vida. E ela fez, né, e ela conta no diário o que fez. E aí a sobrinha, né, a Nadir, leu aquilo, achou interessante, mas disse: não, isso é de uma mulher que viveu há muitos anos atrás, né? Porque os jovens geralmente sempre pensam que quando os mais experientes dizem as coisas a eles, a gente está dizendo: não, isso está ultrapassado, né? Isso é de outra época, né? Não vale para o dia de hoje. E aí ela deixou, mas ela não melhorou, continuou a sentir triste. Aí ela resolveu colocar o plano da tia em ação. A primeira coisa que ela fez para pensar em outra pessoa, fazer algo bom por outra pessoa, foi ligar para uma vizinha, uma senhora de 85 anos, que ela sabia que estava doente. Ligou para a senhora e disse que iria visitá-la. E a senhora exultou de alegria, né? Vivia sozinha e foi, visitou. Começou a primeira coisa que ela fez, né? E aí, conversando, ela viu como aquela senhora era extremamente madura, inteligente e tinha tantos conceitos bons para passar, e ela saiu extremamente feliz. E aí resolveu fazer algo por si mesma. Ela recebeu daquela senhora uns sachês aromáticos, ela resolveu fazer um banho de imersão, chique no último, né? Tomar um banho de banheira. Quem hoje em dia no Brasil, nesses apartamentos minúsculos, tem uma banheira, no máximo uma bacia que só cabe na área de serviço, e mesmo assim não dá para tomar banho chique, não. Então ela foi, tomou aquele banho, fazer algo por si mesma, sentiu-se extremamente bem, feliz. E aí tinha aquela história: fazer algo que não tinha vontade de fazer, mas tem que ser feito. Esse daí, ela disse que desde que chegou na casa nova, tinha um escritório que ela tinha que ajeitar. Parece o escritório lá de casa. Eu olho e digo: eu tenho que ajeitar. Um dia eu ajeito, um dia eu ajeito. Aí ela chegou e tinha que ajeitar. Ela disse: eu não quero, mas tenho que fazer. E fez, né? E fez. Ajeitou o escritório, arrumou, colocou flores, deixou uma beleza. Se sentiu extremamente bem. Fazer um exercício físico. Pensou em correr, mas não era dela. Aí o marido sugeriu: caminhe. Ela começou a caminhar todos os dias antes do café da manhã. Qual a surpresa dela? O marido começou a caminhar junto. E descobriram que caminhar é excelente. E eles começaram a caminhar e viram que era bom caminhar e conversar. E eles conversavam durante a caminhada. Tanto foi bom para eles o exercício que eles trocaram a bebida que tomavam no fim da tarde pela caminhada. E os dois caminhavam. Quanto ao exercício mental, ela resolveu se matricular num curso de poesia. E foi fazer o curso de poesia, de memorização. E ela se divertia muito nas filas, esperando e recitando mentalmente as poesias que aprendia. E aí, por último, a prece de agradecimento a Deus,
que ela buscou numa igrejinha simples que existia perto de sua casa, no qual ela agradecia todos os dias as bênçãos que Deus colocou em sua vida. 6 passos simples. Ela saiu da depressão, se tornou uma escritora famosa nos Estados Unidos. Mudou a sua vida. Podem parecer pequenas coisas, mas será que a gente conseguiria fazer essas 6 pequenas coisas, esses 6 pequenos investimentos para cuidar da nossa felicidade? 6 passos simples. Tantas coisas simples para fazer, para ser feliz, e que nós, muitas vezes, nos esquecemos. Um benfeitor espiritual tem uma receita que, segundo ele, é receita para melhorar. E ele diz assim: 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio no raciocínio, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Para melhorar, talvez esses passos também nos ajudem. Para ser feliz, nós temos que trabalhar. Trabalhar constantemente, trabalhar diariamente, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Trabalhemos por nós mesmos. Nós merecemos, mas vamos merecer quando nos dispusermos a ser felizes. E não nos esqueçamos das palavras de Jesus, quando ele diz: a cada um segundo as suas obras. Que as nossas obras sejam repletas do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos. Muito obrigada pela atenção nesta noite. Muita paz de Jesus a todos.